Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Boa noite, bem-vindos. Mais de 40 manifestantes foram detidos esta segunda-feira em Mucuba. Segundo o comandante da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, estas detenções são resultados de vandalizações e atos de violências cometidos durante as manifestações ocorridas no distrito. Estas pessoas foram detidas acusadas de vandalismo, violência e até saques em estabelecimentos comerciais. Ontem tivemos uma situação no distrito de Mucuba, onde houve um pedido de manifestação pacífica inicialmente e depois evoluiu para situação de violência, como dizia, caracterizado por vandalismos, queima de pneus na via pública, comprometendo a livre circulação de pessoas e bens, saques em alguns estabelecimentos comerciais e, naturalmente, a polícia foi obrigada a ter que fazer uso da força para repor a ordem e dessas intervenções foram detidos em flagrante 43 indivíduos, tanto ligados a esses atos de roubo, de vandalismos e de perturbação da ordem pública no geral. Em entrevista a jornalistas esta terça-feira, o comandante provincial da PRM na Zambésia disse que as manifestações até começam de forma pacífica, mas evoluem drasticamente. Começam de forma pacífica, mas depois evoluem para uma situação de manifestações violentas. E como podem saber, pelas informações que vão chegando, outras vezes caracterizados pela vandalização de bens, quer público, quer privado. Estamos aqui a falar sobretudo também de situações que envolvem atos criminais como roubos de bens alheios e destruição de bens. Portanto, esse tipo de atos em si já não constituem, portanto, manifestações pacíficas. Estamos perante aqui atos criminais e que são punidos nos termos da lei. Em meio a estes tumultos, há acusação de uso de força por parte da polícia e até disparos com balas verdadeiras. Quanto a este cenário, o comandante provincial respondeu o seguinte. Bom, contra alvos concretos, contra manifestantes, pode não ser verdade como tal, mas como podem saber, são situações que estamos perante a tumultos e aí a polícia é obrigada, portanto, a fazer o uso da força. Mas, sobretudo, quando estamos perante manifestações, tudo tem sido feito para evitar, portanto, danos humanos. E como podem imaginar, se a polícia estivesse a disparar contra pessoas, quanta moldura tem envolvido as manifestações, teria tido problemas com a nossa ação. Portanto, a polícia tem feito tudo para que o uso da força seja mínimo, com o intuito de repor a ordem. Nhankololo garante que neste momento Mucuba voltou à normalidade, mas o DZ sabe que foi acionada a força ruandesa face a estas manifestações. Entretanto, o membro do Partido Frelimo, Caifadini Manasse, reage com muita preocupação em torno destas manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, colocando em risco o desenvolvimento do país. Caifadini Manasse, membro da Frelimo, junta-se a outras vozes e fala das manifestações em curso no país. Qualquer um vê que algum valor deve estar a ser perdido. Nós somos um país que saímos de uma guerra dilacerada há 16 anos, nós entramos para uma fase de, como irmãos, estarmos todos juntos, unidos, e trabalhou-se nesta coisa e estávamos a avançar já para a fase de consolidação daquilo que são os ganhos democráticos, daquilo que são os ganhos da construção e consolidação do nosso país, da nossa harmonia. E hoje eu olho isto com preocupação. Questionado sobre os propósitos destas manifestações,
Manasses disse que eu acho que as manifestações foram convocadas com o intuito mesmo de perturbação, de paralisação do país, de destruir o país, porque uma manifestação tem que ser muito clara e tem que ser pacífica. E a forma como vai sendo convocada a manifestação é de forma preocupante, porque na verdade, quando a manifestação atinge os contornos que está a atingir, que é paralisação de cidades, que é destruição de bens, que é as crianças não ir à escola, que é os doentes não irem ao hospital, isto é algo que deve preocupar a cada um de nós. Falando concretamente sobre a postura da população da província da Zambésia, o nosso entrevistado diz que a Zambésia tem sido uma província calma, por isso é preciso continuar neste espírito. Não, as manifestações sempre que aconteceram na Zambésia, nós vimos, foram sempre de forma pacífica. E apoia. É verdade que há este sinal que está a acontecer. Manifestações é algo de direito constitucional. A única coisa que nós apoiamos é que se siga rigorosamente aquilo que a Constituição diz, aquilo que os documentos orientadores dizem sobre a manifestação. Aliás, o Diário Zambésia perguntou ao membro da Frelimo sobre as possíveis linhas de diálogo e a resposta foi esta. A Frelimo sempre foi um partido dialogante. A Frelimo é um partido de paz, é um partido que seu espírito é dialogar, é comunicar, é falar com as pessoas, porque a Frelimo é um partido do povo. A única coisa que é preciso compreender nisto é que a Frelimo nunca enveredou por os meios que os outros estão a enveredar. Porque ir queimar uma sede da Frelimo, nós estamos a viver há 30 anos num sistema democrático, em que partidos políticos têm suas sedes. A Frelimo nunca foi queimar a sede de ninguém. Então, se queima a sede da Frelimo é para fazermos o quê? Vamos começar agora a ter uma coisa de que se você é da Frelimo, leva porrada. Então, como é que vamos viver num Estado? Como é que vamos consolidar o nosso Estado? Como é que vamos viver como família? Nós atingimos um ponto de convivência harmoniosa. Importa referir que estas manifestações surgem na sequência dos supostos atropelos eleitorais ocorridos no dia 9 de outubro passado, piorando ainda com o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições. Mudando de assunto, o Instituto Nacional de Ação Social nega a pronunciar-se sobre a falta de subsídio dos idosos. Esta camada social está sem receber há mais de um ano. O Diário da Zambésia avançou recentemente que os idosos em Quilimane vivem os piores dias, pois estão há mais de um ano sem receber seus subsídios através do Instituto Nacional de Ação Social. A quando as celebrações do seu dia, em outubro último, o assunto veio à tona, as pessoas da terceira idade criticaram o silêncio do governo perante esta situação. Aliás, para além de não receberem durante um ano e 6 meses, os idosos afirmam que o subsídio dado pelo INAS é pouco e mal dá para sobreviver. Já passa mais de um ano que idosos em Quilimane não recebem seus subsídios através do Instituto Nacional de Ação Social. Entretanto, contactado pela nossa reportagem, o delegado do INAS em Quilimane, José Amoda, negou pronunciar-se sobre o assunto. As imagens são de Salvador Manaques, Nhama Armando, para o Diário Zambésia. Queridos internautas e seguidores, é a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, nós voltamos já com mais notícias. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you
Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte do nosso bloco informativo. Mais de um ano depois da passagem do ciclone Fred, o Hospital Central de Quelimane ainda não se beneficiou de uma reabilitação. Alguns compartimentos continuam sem teto. Outras instituições públicas e privadas, os hospitais, incluindo o Central de Quelimane, não escaparam aos efeitos nefastos do ciclone Fred, que fustigou a província da Zambésia no passado dia 11 de março de 2023. Aliás, parte do edifício continua sem teto. Bom, a reabilitação não foi feita, mas estamos num processo de... existe um processo em curso no Ministério da Saúde para a reabilitação do hospital. Mas até quando? Não, datas não temos, mas acreditamos que poderá ser dentro deste ano. De referir que, para além do Hospital Central, o Hospital Geral de Quelimane também ainda não beneficiou de reabilitação, mesmo com garantias por parte da Secretária de Estado na Zambésia, Cristina Mafumo. Já na reta final, ainda sobre os efeitos do ciclone Fred, na escola primária Aeroporto de Expansão em Quelimane, as crianças aprendem o ABC em condições deploráveis. É desta forma que centenas de crianças neste estabelecimento de ensino aprendem o ABC, sentados no chão, inclinados e a usar as pernas, as pastas ou o próprio chão como suporte para colocar os seus livros e cadernos. A direção da escola disse que já tiveram carteiras, mas perderam tudo na altura do ciclone Fred e a situação está a afetar o processo de ensino e aprendizagem. A escola estamos sem teto por causa daquela situação do ano passado, do ciclone, que até então ainda não conseguiram repor o teto. Mesmo as carteiras também, tínhamos algumas carteiras. E essas algumas que tínhamos, perdemos mesmo aquele tempo de ciclone, a população andou a vandalizar, danificar as carteiras porque estavam mesmo alojadas aqui. Então acabamos ficando sem nenhuma carteira. Desde lá até então as crianças estão a estudar assim sem carteiras. De acordo com a responsável, para acabar com a situação, são necessárias cerca de 250 carteiras. Carteiras, havíamos de precisar mais ou menos de 250 carteiras para todas as salas, sim. O Diário da Zambésia constatou também que nem os professores possuem uma mesa ou cadeira. Refira-se que a escola primária completa Aeroporto de Expansão em Quelimane tem 2.465 alunos. É com esta notícia que colocamos um ponto final ao informativo provincial edição de terça-feira. Continue seguindo as nossas páginas nas plataformas YouTube e Facebook Diário da Zambésia. Boa noite, até lá.